Fala aí, galera, beleza? Aproveitando que eu estou no processo de fechar esse transformador aqui de saída, fazer alguns comentários sobre ele. Esse transformador de saída vai ser um transformador de saída, modelo Wilson 4012, tá? Utilizado normalmente nos tremendões ou nos Dualvox 100B. É o transformador para 4 válvulas CSLC de saída. Ferros limpos, tá? Reaproveitados, isso é visível. Canecas reaproveitadas, deixei inclusive os amassados, tá? E o grande pulo aqui na verdade é a bobina. Essa bobina veio de São Paulo, no mesmo lote desses 3 Schuker, também fabricado em cima dos tópicos do Schuker da Wilson, tá? E a grande vantagem dela é a fidelidade enorme que ela tem no processo de construção, tipo espessura do fio, do primário, secundário, número de voltas, né? Onde você consegue reproduzir as características que a Wilson fazia esses transformadores com uma qualidade sensacional. Essa pessoa enrola transformadores há décadas, então pelas mãos dela já passou praticamente todos os transformadores, se não todos, que a Wilson fabricava. Então a cada transformador que ele fazia o reparo, ele pegava o caderno dele, anotava, transformador Wilson modelo tal, e anotava essas características, espessuras de fio, números de voltas, primário e secundário, altura da bobina, empilhamento da bobina, né, que é a área do núcleo, e com isso em mãos ele pode reproduzir ou só a bobina ou, como eu já comprei dele, transformadores fechados, como por exemplo esses Schukers. Se eu tivesse os ferros para o Schuker, eu teria comprado só a bobina. Como não tinha o ferro, ele mandou 3 Schukers para mim fechados. Como tem esses ferros, eu pedi, ele me mandou somente só a bobina, tá? Isso aqui são ainda sobras que eu tenho, tá? De canecas, antes de serem limpas, lixadas e pintadas, e sobras também de ferro, além das que eu tenho guardada lá dentro. O contratempo aqui é você ter que descolar lâmina por lâmina, limpar, dar lixadinha para ficar limpinho, tá? Mas quando você vai no Mercado Livre, você vê o preço que a galera bota nesses ferros e até dificuldade para encontrar as canecas, você começa a ver e a entender. Então eu parti desse princípio. Encontrando aqui, eu pego, limpo, faço, porque o frete pelo mercado em vista está extremamente caro. E os preços pedidos pelos ferros no Mercado Livre está extremamente abusivo também. Há quem diga, né, que os transformadores que a Wilson fabricava eram todos com ferro com grão orientado. Há gente que fala exatamente o oposto, que a Wilson fabricava os transformadores com ferros com grão não orientado. A nível de documentos escritos, nada quase tem da Wilson, como da Giannini. Então você fica no questionamento, poxa, é grão orientado, não é grão orientado? Eu particularmente não sei dizer, tá? A única coisa que eu posso dizer é que esse transformador aqui não é o primeiro e não é o último que eu vou montar, e que certamente isso vai funcionar tão bem como, por exemplo, isso aqui na frente, que é um transformador que foi montado por mim também. Eu comprei a bobina com esse mesmo preço em São Paulo, ela mandou, eu comprei os ferros, comprei as canecas, tá? No mesmo local, eram canecas exatamente aquelas primeiras, aquelas sujas que eu mostrei ali há pouco, né? Que foram lixadas, pintadas, transformador montado. Você mede ele assim, e você tem as medições de primário, né? Com as mesmas resistências do primário, center tape para uma extremidade, center tape para outra, blá 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 blá. Ah, mas tem que vir indutância em função se o grão é não orientado ou não do ferro e tal. Beleza, eu já montei esse transformador no Dualvox 100B. Gente, funciona exatamente igual ao transformador Wilson original, 4012. Então fica difícil você saber, será que esse ferro é grão orientado? Será que não é? Será que os ferros originais que a Wilson usava eram grão orientado? Será que não é? Como eu falei, tem uma corrente muito forte de defensores que afirmam que era grão orientado. Tem uma corrente muito forte que defende que era com grão não orientado. Esse transformador aqui eu deixei dias montados, né, no aparelho, ligando ele, tocando, deixando o amplificador ligado. O núcleo não aquecia, o som não distorcia, não havia o mínimo problema. Você só saberia se esse transformador é original ou não se você procurasse.
por exemplo, esses pequenos furos na caneca aqui, né? E o furo lateral que tem aqui, por exemplo, que tem aqui e do outro lado aqui também, são as diferenças visíveis que você tem. De resto, não tem como saber. E funcionou perfeitamente no meu Dualvox 100B, tá? Então fica essa mística do grão orientado, grão não orientado. O grande pulo, na verdade, está na construção da bobina, né? Que parece que é muito fácil, mas quando você vai em certos vendedores do Mercado Livre e você pergunta ao vendedor: vem cá, cara, tudo bom? Bom dia. Qual a impedância do primário desse transformador 4008? Aí ele diz que não vai falar. Aí você vai em muitos manuais de serviço, você vê lá o valor escrito no manual. Aí você vai comprar um transformador de seda como esse aqui, que seria para um Dualvox 100B ou para um tremendão. Pô, cara, bom dia e tal. Qual a impedância do primário? O cara diz que não vai falar, não vai passar o pulo do gato. Os manuais da Janine, muitos falam a impedância do primário. Tem Z, PP, Z de placa-placa, né? Então, tem escrito lá. Eu já vi vendedor fornecendo para cliente uma informação que não batia nem com a informação explícita no manual da Janine. O manual que você baixa na internet, inclusive, e que você bate, inclusive, com os manuais originais da época. Então você fica muito preocupado. Se você mudar a impedância de um primário desse aqui, você vai ter diferença sonora na saída. Isso é fato. Então eu prefiro comprar com essa pessoa que enrola réplicas perfeitas, tá? A nível de medições elétricas, tá? E a nível de sonoridade. Esse transformador de saída é um transformador Wilson, modelo 4073. Na época, quando adquiri esse transformador, eu tive uma dificuldade enorme para descobrir de onde esse camarada era. Essa bobina era daqui. Então, Facebook, nos grupos, conversa, pergunta, algumas pessoas se manifestaram e algumas delas me passaram os arquivos da Wilson, que onde tinha lá escrito que esse transformador aqui, o Wilson modelo 4073, era usado nos felpas de 30 watts para contrabaixo. Então, beleza. Na ocasião, eu lembro que eu peguei e mandei enrolar uma bobina dessa aqui, com alterações, para poder trabalhar com duas CZL6 na construção elétrica para um Thundersom. A diferença é que essa bobina originalmente tem 28 milímetros de altura e o do Thundersom teria 32 milímetros, a mesma altura que aquela outra bobina tem lá. Então houve necessidade de fazer algumas alterações que foram feitas. A bobina veio para mim, né? Até porque eu falei, hoje em dia a construção das bobinas é melhor, é mais fácil, né? A gente pode observar que aquela é tudo com papelão muito grosso, muita cola, muito papelão grosso, então hoje em dia tudo é mais fácil. Então a pessoa lá conseguiu enrolar, teve que alterar alguma coisinha e o transformador ficou perfeito, funcionando. Eu botei no meu Thundersom SL e esse transformador funcionou com a bobina enrolada para um 4008 da Wilson, modelo Thundersom, do CZL6 de saída. Mas eu queria fazer esse transformador nos tópicos do original, tá? Então acabou que eu mandei essa bobina para São Paulo, para essa pessoa, ela com a bobina em mão, procurou e acabou achando nos livros dele lá jogado pelo canto as características originais do Wilson 4073. Então ela reenrolou uma bobina dessa, mandou a minha de volta, queimada, né? Esse estágio do primário está queimado e esse estágio está bom. Tanto quando eu peguei aberto, eu pensei que podia ser alguma coisa rompida aqui dentro, né? O fio rompido, mais nada. Realmente o enrolamento abriu. Então ele me mandou essa bobina de volta, mandou a bobina dessa nova, eu montei, tirei a bobina daqui, que foi enrolada por 4008, montei no outro ferro igual esse que está guardado, quer dizer, então hoje esse transformador está no original. E aqui nós temos os ferros normalmente usados nesses transformadores que a Wilson fez, né? Eu farei esse aqui desse felpa, 28 milímetros de altura, né? É bem chatinho de montar, devido a ser bobina ser enrolada com papelão,
é um saco desmontar essa bobina. Não é brinquedo, tem que ter uma paciência de Jó, tá? Essa ferro aqui, ele é usado nos transformadores da Giannini com muita frequência, né? Por exemplo, os 5067 de linha utilizam esse ferro com 32 de altura, com 5 centímetros ou 50 milímetros de empilhamento, 32 milímetros de altura, 50 milímetros de empilhamento. Os de saída, idem, o 4008 e 4012, 32 milímetros de altura por 50 milímetros de empilhamento. E esse aqui é utilizado nos Dualvox 120, 150 e acho que no 240 também. Esse ferro é usado no transformador de saída, no 4740 dos Dualvox 120B. Tá? É o mesmo ferro utilizado no transformador de linha, tá? Que eu não sei de cabeça o código aqui, eu sei porque eu troquei meu transformador por um que eu tinha aqui enviado errado, e é esse ferro aqui. Tá? Eu tinha guardado, é o mesmo ferro, mesma medida de carretel de 38 mm de altura, e se não me engano também é o mesmo ferro que era utilizado nos primeiros tremendores no T1, eu acho que o transformador 4010, tá? Então são a nível de dimensões de ferro em função do tamanho do núcleo, né? Dessa altura do núcleo, essa altura pega aqui e você tem um empilhamento que é dado pelo número de lâminas que você vai sequenciando, tá? Agora, mais uma vez eu pergunto, quem aqui pode dizer com 100% de certeza o que é grão orientado e grão não orientado? Né? Como eu falei, esse transformador aqui foi montado, né, com os ferros da mesma procedência daquele, funcionou perfeitamente, sem apresentar o mínimo problema. Como eu falei, infelizmente no Brasil a gente padece da carência de informações de fabricantes como a Wilson, por exemplo, e a própria Giannini, que botaram tantos produtos bons na rua e que é tão precárias as informações. Valeu, galera. Um grande abraço a todos.